Patrícia Honorato, ela é mentora pela Ciclos, ela é founder da Patrícia Honorato, que é Headhunter de alta performance, atuações diversas em corporações, RH com alma e dados. É isso, Patrícia? Seja bem-vinda no nosso congresso Talent Intelligence Brasil. Obrigada aí, Ernesto, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu fico à disposição, né? O que vocês quiserem perguntar aí e trazer um pouquinho aí do meu conhecimento, do que eu já fiz, enfim, compartilhar aí com vocês. Bom, a gente já se conhece, eu sei da qualidade da tua experiência, tudo que você agrega para as pessoas que você consegue estar influenciando. Então, a gente está aqui hoje para trazer conhecimento para um monte de RHs, para empresas que estão aí se desenvolvendo, que estão buscando a melhoria contínua, né? Então, a gente que acredita que o estado da arte não existe, a gente sempre tem o que melhorar, sempre tem como estar agregando valor. Mas vamos lá, vamos começar. Vou dificultar a tua vida, tá? Vou pegar as perguntas aqui. Pode pegar, vamos lá. Contratação. Bom, a gente pode decidir muitas coisas erradas no processo de contratação e às vezes isso custa caro. Vamos falar sobre esse processo inicial de contratação? Vamos sim, vamos lá. Então, assim, a gente vê que às vezes a gente acha que está pagando caro por um funcionário, mas às vezes a substituição é uma sangria maior ainda, não é? Exatamente. Porque, né, muitas vezes é maior não pelo custo que a empresa vai ter, né, ali, mas ela vai criar na equipe também um certo desânimo, né, e vai criar também ali no branding dela, né, na imagem dela, nossa, essa empresa tem um turnover alto, né, nossa, ninguém para aqui, até para os clientes dela, né. Quando o cliente liga na empresa e tá conversando com uma pessoa, nossa, bacana, o Ernesto é tão bacana, gente boa, gosto de falar com ele. Na outra semana é o João. Aí ele liga depois de uma outra semana, é o Matheus, né? Nossa, mas o que acontece na empresa, gente? Ninguém para. Já cria ali na cabecinha do cliente, tem alguma coisa errada nessa empresa, né? Porque sim, somos clientes, né? A gente pensa assim, né? Nossa, já aconteceu isso comigo, inclusive, né? De ligar em clínicas médicas e cada mês era uma pessoa diferente. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? O que aconteceu com a fulana que me atendeu tão bem e não tá mais? O que tá acontecendo, né? Então, isso acaba sendo um prejuízo ali na imagem da empresa, né? Também, além dos custos que ela tem, né? Porque se ela não tem assertividade no processo dela, ela vai sempre estar contratando errado. Então, vamos chamar de ralo financeiro, às vezes ele não é totalmente visível, né? O custo medicinal é só aquilo que você paga e resolveu o problema financeiro, mas tem um custo invisível dessa tomada de decisão inadequada, errada, e que pode realmente criar um desânimo só na pessoa, nos colegas de trabalho, mas também em frente ao mercado, né? Exatamente. A gente acabou analisando currículos muitas vezes de pessoas que têm uma rotatividade alta, passou por várias empresas, mas hoje o currículo da empresa também conta, então. Exatamente, porque as pessoas olham, né? Tem o Glassdoor, não sei se você conhece, é ali um site onde as pessoas olham para pesquisar um pouco sobre a empresa, né? E ali eles falam, tem ex-funcionários que falam da empresa. Quem é essa pessoa? Quem é o que estão falando dessa empresa? Será que é uma empresa boa? Então eles olham a reputação, né? E eles colocam ali, sinalizam a reputação da empresa, né? Então isso é muito importante. Não fica ninguém, é uma empresa que não segue alguns conceitos ali. Não, tem uma série de questões ali que as pessoas colocam e tem que olhar para isso, né? Então, por isso eles têm que ser atrativos, né? Quando a empresa ela é atrativa ali na forma de contratar, ela consegue reter talentos. Quer dizer assim, né? A gente vai passar um fim de semana na praia, busca um Airbnb, olha as estrelinhas do Airbnb para não ter um fim de semana mal organizado. Quando a gente vai passar o resto da vida numa empresa, a gente tem que pesquisar também, né? E aí encontrar os melhores caminhos para identificar se aquela empresa tem uma alta rotatividade, se a gente vai se frustrar ou se a gente vai ter grandes oportunidades naquele local. O que é uma decisão assertiva de RH, né? Pensando assim, o contrário de uma decisão errada é uma decisão assertiva para que não custe caro isso, né? Que consiga ter uma oportunidade para magnetizar a atração de talentos, ter esses resultados que os RH estão desejando hoje em dia. O que eu escuto muito, tá, dos candidatos?
a empresa não tem plano de carreira. Isso eu ouço assim direto. Não tem plano de carreira, não retém pessoas, né? Então é importante olhar para isso. Né? A empresa ela tem que olhar para um plano de carreira de desenvolvimento de pessoas, tá? Muitas vezes ela não tem isso desenhado. Ela pode começar com um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Né? Então, com feedback, isso pode ser mensal, pode ser quinzenal, enfim, né? Mas tem que acontecer, tá? Do gestor com a pessoa ali, com o liderado dele, porque quando a pessoa tem isso, né? Por exemplo, ela monta ali um plano de desenvolvimento e de fato ela desenvolve o colaborador, a pessoa ela olha de uma outra forma para a empresa, porque ela sabe que ela tem que mostrar resultados, mas a empresa está segurando a mão dela para ir junto com ela. Né? Então, eu quero que você chegue aqui. Para chegar aqui, você tem que desenvolver isso. Como que a gente vai fazer isso aqui? E criar um plano junto com ela, uma trilha, né? Uma trilha de desenvolvimento e ela vai trilhando aquilo até ela chegar lá. Né? Então, chegando aqui, você vai ter um aumento, sei lá, de R$100. Pode ser mínimo o aumento, mas isso, para as pessoas, isso é muito significativo. Olha, você está falando uma coisa importante, às vezes o valor ele pode ser pequeno, né? Você falou mínimo, um valor às vezes até simbólico, mas e esse prazo entre uma escadinha e outra? A impressão que eu tenho que 20 anos atrás essa escadinha tinha um degrau largo e agora tem umas cada vez mais curtinho por causa das ambições, desejos, vontades, propósitos das novas gerações, que está tudo muito mais rápido, né? O celular passando aqui 30 segundos. Como que a gente cria uma escadinha de 30 segundos para que a pessoa tenha aí o máximo de escalada dentro da empresa que ela estiver trabalhando? Então, Ernesto, eu falo isso até para os meus clientes, né? Depende muito da cultura da empresa, vai depender muito, geralmente empresas menores, essa escadinha ela é um pouquinho mais larga, né? Então ele cria ali níveis, né? Assistente pleno e sênior, analista, júnior, pleno e sênior, e isso está atrelado a entregas também. Então hoje é assistente 1, né? O assistente júnior. O nível de exigência é um. Uma analista, o nível de exigência é outro. A pessoa, ela está entregando, se ela estiver entregando para você, é sinal que ela está engajada, está desenvolvendo. Se ela não está conseguindo entregar tão bem, cria ali um plano de desenvolvimento para você entender o que está acontecendo. Isso se você gosta do trabalho dela, se você gosta da entrega dela, né? Mas assim, é possível, sim, né? E é possível você criar esses cargos em níveis semestrais, tá? A gente pode criar semestral, anual, né? Isso não vai fazer você perder a pessoa, né? Claro, se a pessoa lá é um talento e ela está desenvolvendo mais rápido, aí você vai aumentando, mas assim, você tem um nível, né? Você vai chegar no nível ali, não sei se você segura a pessoa ou cria um outro cargo, depende também, assim, da estrutura da empresa, do crescimento da empresa, né? De contratações, novas contratações, né? Então, isso está atrelado vários indicadores, sabe? A impressão que eu tenho é assim, né? Lá na antiguidade, idade dos nossos pais, vamos chamar assim, mas podia ser de 5 anos, porque a pessoa ia ficar na empresa 30, não precisava ter uma escada. Exato, e não precisava nem ter plano de carreira, né? Meu pai ficou 20 anos numa empresa, na mesma função, né? E ele ficava porque ele amava o que ele fazia. Então, assim, não era... Hoje não, hoje as novas gerações, todas, assim, olha, sem exceção. Eu faço entrevista todo dia, né? Por que você saiu? Não tinha plano de carreira. Por que você saiu? Eu não tinha como me desenvolver. Não, eu já estava estagnado no que eu fazia. Isso é da geração nova, né? Então, assim, as empresas, elas precisam se reinventar, né? Às vezes, eu sei, a empresa é pequena, eu preciso só de um assistente, tá? Mas você tem que ter algum motivador ali para ela ficar com você, né? Não é só o salário, mas algo que conversa com ela. Numa conversa, você vai entender. De repente, você está ali com a pessoa, você fala assim, tá, o que eu posso criar aqui, né, para motivá-la? Me fala, eu quero ouvir de você. Senta e escuta a pessoa. Mesmo ela sendo apenas ali, eu sou uma secretária e trabalho com o Ernesto. Mas de repente, né, você me ouvindo, só essa possibilidade de ouvir, né, muitos até falam assim, eu não conseguia implementar ideias, né? Aí você tem que entender os dois lados. Às vezes a ideia é muito, né, muito
fora da casinha, né? Mas não dá para ser implementado, mas a empresa pelo menos tem que ouvir, né? Acho que é importante essa escuta, sabe? Se vamos fazer, se não vamos fazer, e por que não vamos fazer, né? Porque às vezes tem um momento de investimento que a empresa... Exato. Mas tem que voltar na nossa escadinha lá, porque talvez 5, 10 anos atrás, essa escadinha passou a 1 ano, né? Então você conseguia, com 1 ano de escadinha, e escadas de 10 degraus, mantinha uma pessoa 10 anos. Hoje em dia, eu vejo que essa escadinha, se ela não for no período de meses... me arrisco a dizer 2, 3 meses, algum degrauzinho que pequeno seja, no formato de feedback e crescimento, ela acaba ficando complicada de manter as pessoas, elas estão sendo assediadas pelo mercado. Você enxerga dessa forma também? Como que seria um período satisfatório? Como colocar tantos degraus? Cada degrau é um cargo diferente, é uma situação diferente, é uma equiparação salarial com outros. Como que lida com toda essa diversidade de situações que existem hoje? Pelo menos pelos meus clientes que eu percebo, que eu converso, às vezes é atribuir novas responsabilidades. Às vezes a pessoa ela quer uma nova responsabilidade, né? Ela está ali, ela está numa função, ela já se sente estagnada, ela só é recepcionista, mas ela está olhando para o administrativo. Por que não? Se ela está querendo aprender o administrativo, por que não mostrar para o administrativo? E conversar, olha, se surgir uma vaga de administrativo que você já está conhecendo o processo, a gente pode considerá-la, né? E aí você já analisa essa pessoa, como que é a entrega dela ali, né, naquela outra função. Ah, mas é desvio de função. Não, né? Porque se a pessoa... E tem empresas que gostam de documentar tudo. Documenta, então, né? Que a pessoa, ela tá fazendo ali um período, né, de adaptação ou um treinamento, porque é desvio de função quando a pessoa ela tá fazendo direto, e não vai ser direto, né? Ela vai fazer de forma ali eventual, né? Tá? Mas dá para ser feito isso com feedback e aí, ok, surge uma vaga, aí você tem que considerar a pessoa, porque se você abrir, aí é um tiro no pé, né? Aí você perde, aí não tem jeito, aí você perde a pessoa. As multinacionais, grandes empresas, e talvez até algumas pequenas já estão pensando nisso, o recrutamento interno é um processo que faz você garantir uma permanência maior das pessoas e você não perder talento. E às vezes esses talentos são líderes, eles levam uma bagagem muito importante, né? Então, a decisão de contratação fora da empresa, às vezes ela pode trazer um benefício, uma pessoa com outras visões, mas também trazer uma frustração interna, né? Como tenta dosar isso, né? Tentar encontrar um caminho para recrutamento interno, né? Ao mesmo tempo dar um feedback para os outros que vão ficar frustrados, né? Sempre tem isso daí, né? Um se candidata, outro se candidata, só um passa. E aí os outros. Como dar esse feedback? O próprio feedback num processo seletivo externo, ele é importante, eu acredito, nessa experiência do cliente externo, que é aquilo que a gente vinha falando no começo. Vamos falar um pouquinho de feedback? Vamos sim. O que eu penso, né? O recrutamento interno eu vejo como muito importante. É muito importante. Porque você já está com uma pessoa ali que conhece a cultura da empresa, que já está na empresa há algum tempo, né? Então é importante se você conseguir, né, colocar essa pessoa na cadeira, numa nova cadeira, é sensacional. Mas muitas vezes você tem um bom vendedor e você quer promover a gerente. Mas tem que olhar se ele tem potencial para ser gerente. Porque se ele não tiver, ele vai demitir 4, 5 vendedores, né? Então, assim, fazer uma avaliação muito bem feita, primeiramente, né? Para identificar ali se a pessoa tem o perfil ou não, né? Para aquela posição, tá? E aí, se tiver ok, né? Se não tiver, você tem que ir para o externo. Né? Se não tiver, você tem que ir para recrutamento externo, consultoria, né? E aí alinhar tudo certinho para a pessoa, para tentar ali passar para a pessoa o que você precisa, para a pessoa trazer alguém para você. Você falou uma coisa interessante, né? Um ótimo vendedor às vezes é um péssimo líder. Aí você
perdendo um ótimo vendedor e ganhando o péssimo líder, e o resultado disso é perder outros bons vendedores, muitas vezes. Exatamente. Então, essa preparação da liderança preparada é uma coisa certa, né? O RH é um acerto que o RH pode estar trabalhando. E o contrário disso é um erro que custa caro, né? É um erro que vai ser... Muito caro, muito caro. Porque assim, Ernesto, eu já vi clientes falarem, nós promovemos um vendedor, era a melhor vendedora daqui, a liderança, porque eu queria motivar a pessoa. Não, peraí, ela tinha um perfil? Não. E aí ele perdeu vários vendedores, porque ela não tinha. Ela era muito agressiva com as pessoas, né? Tinha um histórico ali não muito favorável, né, para a liderança. E não foi bom, né? E aí ele estava me contratando porque ele queria um gerente e queria contratar vendedores, porque ele ia perder os dois, né? Você acaba perdendo os dois, não tem jeito, né? Você perde o líder e você perde os vendedores, né? Então, isso é bem comum de acontecer, né? E hoje as empresas têm que olhar muito para isso, né? Principalmente agora com a atualização da NR1, né? Dos riscos sociais, né? Então, ter uma pessoa ali, assédio moral, entra em um dos riscos, né? Então, a pessoa tem que estar muito atenta a isso. Não, e assim, são erros do RH que podem transformar, inclusive, em turnover. E o turnover, ele é um prejuízo, né? Qual que é o prejuízo do turnover? Vamos tentar esclarecer isso para o nosso público. O prejuízo do turnover, né, da rotatividade, é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Queima a imagem da empresa, no sentido de contratações novas, que a pessoa fala assim, nossa, eu tô vendo aqui que essa empresa tem muita rotatividade, né? Esses dias até aqui em São Bento do Sul, eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, falou para outra, né? Falou assim, não vai trabalhar naquela empresa porque lá não para ninguém, né? Então eu falei, meu Deus, ou seja, né? Aí o que o candidato já pensa? A empresa ela não é boa, ela é ruim, deve ter um líder. Aí ela vai criando, né, na cabeça dela várias situações, vários cenários. Deve ter líder ruim. Aí ela pesquisa, aí às vezes alguém coloca que tinha um líder ruim, né? Então, assim, eu penso que com os clientes também, né? Aquilo que nós conversamos no começo, né? Falando do turnover, a pessoa liga, fala com uma pessoa, depois fala com outra, fala, nossa, não para ninguém nessa empresa. Cada mês que eu ligo é uma pessoa diferente, né? Então isso queima muito a imagem da empresa. Né? Por mais que muitas vezes o empresário não olha para isso, tá? Ele olha e fala assim, não. Mas assim, hoje cuidar de pessoas no RH é fundamental, né? É ter esse olhar humano, né? De querer fazer o feedback, que o gestor faça o feedback, né? Mas eu não tenho tempo, tá? Faz uma vez por semana, uma vez por mês, né? As pessoas elas ficam ali na expectativa, né? Porque eu já fui de corporativa e a gente fazia. Então, as pessoas, e era assim, não tinha tempo, porque era varejo, muito correria, vai fazer. Né? A gente impunha lá o que ele tinha que fazer. Tinha uma programação, né, com datas, e naquela data era, assim, crucial, eles faziam, né? Porque isso tudo, assim, começa com a cultura, né? Isso, a empresa ela tem que começar a colocar isso como uma cultura. Quando começa essa cultura, consegue fazer sim. É possível sim. Bom, vamos lá. Então vamos falar um pouco mais de como parar de perder dinheiro com gente, né? Eu vejo, às vezes a gente perde dinheiro porque falta processos, talvez. Falta. Que tipo de processo que a gente tem que pensar no RH para estar padronizadinho, coisas para... Porque às vezes também eu escuto falar, os incêndios que a gente está pagando é azar, mas a gente também não está dando sorte, né, para a organização do processo, essas coisas. Então vamos pensar um pouquinho nos processos do RH, aquilo que tem que ser organizado, que você percebe, né, como externo, que os RHs às vezes podem melhorar, deveriam estar fazendo mais a liçãozinha de casa deles. Uhum. O que eu penso, o primeiro passo é recrutamento. São pessoas. Se eu tenho pessoas alinhadas com a minha cultura, se eu tenho pessoas alinhadas com as competências da empresa, né, e do cargo, a gente consegue sim ter pessoas que ficam na empresa. Né? Por mais que, mas não tem benefícios, mas sempre tem aquela pessoa que sim, ela se engaja, ela quer.
né? Colocar ali para elas desafios novos também é importante, né? Ó, se você conseguir isso, você vai ter isso, né? Colocar ali como alguns critérios, né? Para a pessoa alcançar, isso faz a pessoa permanecer, tá? Na empresa. E a empresa não perde dinheiro, né? Porque quando fica nessa rotatividade, né? É um ciclo ali que fica perdendo dinheiro, porque não tem processo, vai ter que treinar de novo, né? Então, o primeiro passo é estruturar o meu recrutamento e seleção, né? Então, como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que fazer um desenho. O que eu quero? Tem que ter muita clareza, né? Então, quando eu converso com alguns clientes, né, a primeira coisa que eu pergunto, tá, você tem a descrição de cargo? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero um RH, eu tô precisando de um RH. Tá, mas o RH pra fazer o quê? Pra fazer tudo, tá? Mas tudo o quê? Eu preciso entender, né? Eu, externa, eu preciso entender. E a pessoa interna também ela precisa entender. Porque muitas vezes o RH ali, ele vai ser de folha. Ele vai trabalhar com folha e com o departamento pessoal. Não vai trabalhar com folha, só com o departamento pessoal, com benefícios, apenas isso, né? E registro, isso aí. Outro RH vai trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Outro vai trabalhar com recrutamento e seleção. Outro vai trabalhar com cultura, né? Então, assim, depende muito. Então, o primeiro passo, clareza, né? Eu quero um administrativo, ok, vai trabalhar em qual área, o que ele vai fazer, conta um pouquinho mais. E assim, né, a pessoa com mais experiência, né, em RH, conhece um pouco de competências, principalmente entrevista por competências, ela já cria ali, dentro do perfil mapeado do que a pessoa vai fazer, ela já tem um perfil comportamental de como tem que ser essa pessoa. Porque assim, de verdade, tem alguns clientes que eu falo, tá, quais competências você quer? Ah, eu não sei, vê aí. Então aí eu tenho que o quê? Eu tenho que conversar com a pessoa, tá, me fala um pouquinho mais da sua empresa, que tipo de pessoa você gosta que trabalhe com você. E aí eu, ouvindo ele, né, nessa consultoria que eu faço, né, nessa forma mais consultiva ali de conversar, eu já desenho o perfil até comportamental que ele precisa, né, de acordo com as informações que ele vai me trazer, né, porque muitas vezes tá ali, ele vai jogar, você tem que transformar aquilo em competência, né, mas assim, você conhecer, você tem que estudar, entrevista por competência, você tem que conhecer isso a fundo. Senão, ele vai falar assim, eu quero uma pessoa, você vai trazer uma pessoa e isso vai te gerar turnover, porque você vai trazer uma pessoa totalmente fora da cultura e a pessoa não vai ficar. Infelizmente, não fica. Por exemplo, né, contextualizando até para o pessoal de RH. Então, uma pessoa do departamento pessoal, ela é totalmente diferente de uma pessoa de treinamento. O departamento pessoal está lá mexendo com documentação, coisas rotineiras. Então, é uma pessoa líder, uma pessoa que vai lidar com pessoas. Então, são perfis diferentes. Agora, processos que tem para a gente identificar, né, esse tipo de diferença de perfil, análise DISC resolve isso? O que aparece de diferente na análise DISC de um tipo de pessoa e de outro tipo de pessoa que a gente está procurando para esse exemplo, né, rotineiro aí que a gente está citando? Então, para uma pessoa que vai lidar ali mais com um perfil mais analítico do RH, um departamento pessoal, uma folha de pagamento, ela tem que ter uma conformidade mais alta, né? Pensando ali no DISC, né? Com uma estabilidade também um pouco mais alta, né? Por quê? Porque ela é de processos, né? Ela é de planejamento, ela precisa de um ambiente seguro. E por ser rotineiro, aquilo gera uma segurança nela, né? E a conformidade alta também é o que ela vai trabalhar com o quê? Com padrões, com coisas mais padronizadas, com tarefas mais padronizadas, com mais foco, né? Ela tem que ser muito detalhista, né? Então a conformidade alta traz muito esse olhar para o detalhe, né? Diferente de uma pessoa de treinamento. Como ela tem que ser mais comunicativa, ela vai lidar mais com pessoas, no sentido ali de ter que passar informação, né? Então, ali uma influência mais alta, né? É um perfil ideal para uma vaga de treinamento, né? E também, aí assim, depende muito também, né? Cada empresa, às vezes, a empresa ela quer um perfil mais analítico, vai para uma recrutadora. Aí eu preciso que ela tenha, porque ela vai ficar focada em fazer parecer, né? Mas eu vejo para treinamento, né? Um perfil mais analítico, só se for um treinamento mais técnico, tá? De repente, eu preciso de um treinamento mais técnico. E assim, né? O DISC, né? O perfil comportamental, nós temos os 4, né? A dominância, a influência, estabilidade, conformidade. Temos os 4. E dependendo do momento, você tem que ser um pouco mais analítico, né? De uma entrega que você vai fazer, tem que ser um pouquinho. Você usa mais análise,
né? Dependendo do outro, você usa mais a dominância, a influência, né? Mas falando assim no geral, né, um pouco da diferença dos perfis ali comportamentais, né? Porque o mapeamento a gente eu fazia, né, bastante nas empresas, né, que eu trabalhei, e a gente mapeava assim, né? Então, qual que era o perfil ideal? Junto com o gestor sentava e fazia ali o mapeamento, eles falavam quais eram as competências e fazia depois o depara, né? Então, as pessoas respondiam para a gente criar um perfil ideal para as próximas contratações, a gente fazer o alinhamento da pessoa que estava entrando com a outra, com o perfil ideal, né? Para ver o quanto de match dava no perfil. E, bom, eu gosto muito de fazer reflexões, né? Para até talvez inflexões oportunizar para as pessoas. Mas esse autodiagnóstico, essa autoavaliação que os RHs podem estar fazendo nesse momento. Bom, eu não tenho certeza, mas não me parece que todos os RHs têm uma psicóloga experiente fazendo análise que saiba fazer isso. Uma dessas pessoas que está nos ouvindo agora, ela está num ambiente desse, num RH que não tem esse processo, não consegue ter uma pessoa que domine esse tipo de análise. O que ela pode fazer? Ela pode buscar algum tipo de apoio, alguma ajuda, algum sistema, né? Como, por exemplo, a Talent Ads ajuda um pouco nisso daí, ou é recomendável para ela buscar uma profissional terceirizada, né? Alguém que faça essa busca ativa ou até a contratação descentralizada, né? Não só dentro da empresa. Que dicas que você pode dar aí para as pessoas que estão ouvindo e que talvez estejam se colocando nessa posição? Puxa vida, a gente não tem alguém que faça essa análise. Se a empresa não tiver ninguém que faça, ou se ela está percebendo que ela está patinando muito nas contratações, né, não está sendo assertivo, ou que está tendo um alto turnover na empresa, a primeira coisa é olhar para isso. Como é que está nosso processo de recrutamento e seleção, né? Como que está? Eu quero implementar com avaliação DISC. Então, tem que estudar a ferramenta, né? Tem que estudar, tem alguns cursos que dá para fazer. Esse é um ponto, tá? Mas a gente não quer porque as nossas contratações, elas são pontuais. Aí sim, ela pode contratar uma pessoa terceira para fazer esse trabalho, né? Principalmente se ela tem contratações pontuais. Eu estou precisando de um vendedor. Ou ela contrata uma pessoa só para fazer o DISC para ela, né? Teve uma empresa de São Bento que pediu, né? Eu fiz só o DISC. Ela falou assim: Patrícia, você só faz o mapeamento? Eu falei: faço. Então eu fiz o mapeamento para ela, né? E mandei o perfil, entrevistei ali a pessoa, para entender também, né? Se fazia sentido ali o perfil dele, né? E daí, assim, bateu muito, né? Bateu muito com o perfil, né? E aí só fiz esse trabalho. Ela não precisou me contratar para o processo inteiro, né? Somente por uma parte dele, que foi a avaliação comportamental. Bom, a gente vem chegando aí à reta final da nossa entrevista. Se você pudesse dar algumas dicas, assim, de forma geral para o RH, seja para as pessoas que estão trabalhando mais no departamento pessoal, mais lá na parte de recrutamento e seleção, dicas também para a parte de treinamento, subdividir aí dicas para internamente o RH, ou às vezes para o RH que às vezes está mais centralizado numa pessoa que está se dividindo aí em mais funções. O que você teria de dicas aí principais para essas pessoas? A minha dica é sempre buscar conhecimento, né? Porque quanto mais você busca conhecimento na área, mais você vai entendendo de pessoas, estudar perfis comportamentais também ajuda bastante. Entender um pouco de competências, né? Essa parte de o que é uma assertividade, né? Porque assim, entender o que é assertividade para sua empresa, o que é proatividade para sua empresa, não é o conceito em si, tá? Para a empresa XPTO, que é a minha empresa hoje que eu trabalho, o que é ser proativo? Para nós, né? Enquanto essência, enquanto cultura de empresa, porque proatividade todo mundo sabe o que é, né? Mas às vezes para a empresa tem um desdobramento ali de proatividade. Então eu tenho que entender. E para eu desenhar isso, eu preciso estudar, né? Eu preciso conhecer mais, eu preciso entender mais sobre como eu posso desmembrar isso e fazer um desenho muito focado ali na cultura. Então assim, estudar e buscar mais conhecimento, essa é a minha dica. Quer dizer, ser o formador do futuro da empresa, aquele que vai estar criando a cultura que vai estar dando mais resultado, alinhado com as diretorias, governança, de forma geral. Candidato, Headhunter de alta performance, a gente está muito agradecido a sua participação no Congresso Talent Brasil. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Ernesto. Grande abraço. Outro para você. Muito obrigada.
E finalizamos mais uma incrível entrevista. Agradecer ao nosso participante aí, Congresso Talent Intelligence Brasil. Agradecer aos nossos patrocinadores, Talent Ads, o Desk como apoiadora, Centro de Inovação Planalto Norte, apoiador, e a incubadora Ciores. Muitíssimo obrigado. Lembrando que todo esse material está sempre concentrado ali no talentsummit.com.br. Você encontra tudo ali. Valeu, até a próxima!